Boa noite! Continuando a nossa sequência de debates, está na origem, no DNA, na atitude da TV Guará, a democracia, a isonomia, a igualdade. A busca pela verdade, de levar ao eleitor, ao cidadão maranhense, ao cidadão são-luisense, o conhecimento, as propostas, o pensamento, o jeito de ser, o que foi, o que é cada um dos candidatos a prefeito. Nós, na TV Guará, buscamos facilitar para que o eleitor, aquele mais comum, que tem menos acesso, consiga identificar nas pessoas que aqui se apresentam a figura daquele que ele acredite ser o ideal para ser o gestor do nosso município, da nossa cidade, a capital São Luís do Maranhão. Hoje, nós temos no nosso quadro de sabatinadores o colunista do Imparcial, apresentador de Os Analistas, meu parceiro Felipe Clã. Recebemos o parceiro Adalberto Júnior, coordenador de jornalismo da Rádio Universidade, que tem frequente parceria com a TV Guará. O jornalista, professor de História e comentarista de política do Jornal da Guará, professor Marcos Saldanha. Nosso entrevistado de hoje é Duarte Júnior. Duarte tem 34 anos, é advogado, professor, é doutorando em Direito. Também tem mestrado em Direito Constitucional, é mestre em Políticas Públicas e pós-graduado em Gestão Pública. Foi presidente do PROCON Maranhão, do Viva e dos PROCONs Nordeste, de 2015 a 2018, ano em que foi eleito deputado estadual. É candidato a prefeito pelo Partido Republicanos, entre outros partidos de sua coligação. Candidato Duarte Júnior, agradeço pela sua presença na TV Guará e seja muito bem-vindo a este espaço democrático. Boa noite a todos e todas, é um prazer imenso estar aqui com vocês, debatendo mais uma vez ao lado de jornalistas de grande qualidade, renome na cidade, debater nossas propostas, nosso plano de ação para a nossa cidade, mostrar o que nós fizemos até a nossa chegada nesse momento, nessa oportunidade, para mostrar para as pessoas que se nós fizemos um trabalho de resultado por onde nós passamos, pode ter certeza que nós vamos fazer muito mais pela cidade de São Luís. Bom, gentilmente, nosso convidado especial de hoje começa a sabatina. Adalberto Júnior, tenha a bondade, fique à vontade com o candidato Duarte Júnior. Obrigado a todos os companheiros aqui, a audiência da TV Guará. Candidato, o senhor falou aí em plano de ação, não é isso? O senhor vai precisar de muita ação se o senhor for eleito, principalmente no que tange a questão do transporte. A gente tem terminais caindo aos pedaços, o senhor tem propostas muito interessantes em relação à transformação desses locais públicos com uma utilidade maior até do que a de servir como transporte. E essa é uma briga muito grande, você vai precisar de muita ação mesmo para que isso aconteça e de imediato. De imediato o senhor tem que entrar, para que se concretize essas suas propostas, tem que entrar logo de imediato e justamente nessas concessões, enfim, tem um contrato que parece que ele não é muito bem cumprido pela parte empresarial, que não dá esse retorno, não cumpre na prática esse contrato, tanto que a gente vê que o sistema ele tem várias falhas físicas e estruturais e também de ônibus e outras coisas, outros aspectos. O primeiro passo que o senhor vai dar, se o senhor for eleito, vai ser o quê? Em relação às empresas de ônibus, a esse sistema todo e a esse contrato? O primeiro ponto, Adalberto, é rever as cláusulas desse contrato. Nós precisamos pegar o atual modelo e fazer com que ele seja bom para os consumidores. Existem cláusulas com direitos e deveres para ambas as partes, em que muitos direitos
não são garantidos ao consumidor. Então, é fazer com que esse contrato seja cumprido e ver, sim, a possibilidade de rever essa pactuação. Por exemplo, os terminais de integração. É um grande problema. Hoje, o terminal de integração da Beira-Mar, a qualquer momento pode acontecer um acidente e tirar a vida das pessoas, dos nossos cidadãos, dos cidadãos ludovicenses. Hoje, o custo daquele terminal para a empresa de ônibus é uma média de 150 a 200 mil reais mês. Ou seja, é um dinheiro, um bom dinheiro, que é mal gasto, pois o terminal não garante qualidade, não garante segurança. E uma das coisas que nós vamos fazer é trazer esse terminal para a prefeitura e fazer parceria com as construtoras, com a iniciativa privada, transformando todos os terminais em shoppings de serviço, de modo a que nós vamos garantir qualidade, conforto, comodidade, segurança aos usuários do transporte público, aos consumidores. Nós vamos conseguir garantir oportunidade de trabalho, gerar emprego, renda, desenvolvimento dentro dos próprios terminais. Nós vamos garantir um espaço para que os vendedores ambulantes possam vender o seu produto formalizado com o microempreendedor individual. Cada loja dessa dentro do terminal vai gerar oportunidade de trabalho, vai ter uma loja com pelo menos 10 pessoas com carteira assinada, ou seja, são novos postos de trabalho. A prefeitura vai colocar dentro do terminal serviços básicos de saúde, central de marcação de consultas e exames, serviços públicos do município, que vai fazer com que o cidadão saia de qualquer lugar da cidade, desça do terminal, que vai ser um shopping de serviço, faço questão de frisar, vai poder realizar os seus serviços, ter acesso a uma série de oportunidades e, sem que seja necessário pagar uma nova passagem, vai para qualquer lugar da cidade, porque tudo vai ser resolvido ali dentro do terminal. Vai ser bom também porque esse recurso que hoje é gasto para a manutenção dos terminais, a gente vai pegar essa média de 150, 200 mil por mês e vai investir no transporte para renovar 100% da frota de ônibus, para garantir faixas exclusivas para ônibus, para melhorar a velocidade, para aumentar a velocidade desse transporte público. Como eu já disse, na cidade de São Luís nós temos pouco mais de 7 quilômetros de faixas exclusivas para ônibus, enquanto Fortaleza tem mais de 111 quilômetros de faixas exclusivas para ônibus. Com esse recurso, nós podemos também, em parceria com instituições financeiras, fazer ciclovias e ciclofaixas que interliguem as regiões da cidade, que interliguem as universidades, que interliguem aos principais pontos, para que nós tenhamos uma outra oportunidade de mobilidade urbana, ou seja, nós vamos fazer com o mesmo vigor que nós fizemos quando estivemos no PROCON. No PROCON, nós realizamos a primeira e até agora única operação de apreensão de todos os ônibus com mais de 15 anos em circulação. O que falta, Adalberto, é conhecimento, é vontade e, sobretudo, coragem para fazer. Se nós tivermos coragem para fazer como presidente do PROCON, num órgão em que eu poderia ser exonerado a qualquer momento, imagina tendo a oportunidade de ser prefeito de São Luís, onde as pessoas me darão 4 anos para poder fazer o que é certo, lutar pelo direito delas, e nós vamos fazer sim um transporte público com qualidade para gerar desenvolvimento, porque toda cidade que se preza, toda cidade turística começa, claro, tendo um transporte público com qualidade, que é a nossa prioridade. Professor Marcos Saldanha, tenha bondade. Candidato, eu vou continuar aí no caminho que o Adalberto trilhou aí da questão do transporte nesse bloco. Eu quero saber o seguinte, é fato que as empresas querem lucro e o consumidor, ele quer conforto, ele quer chegar a tempo, ele quer um serviço de qualidade. Porém, a forma desse contrato me parece que não consegue fazer o consumidor ficar satisfeito. Isso é um fato. Qualquer pessoa que está me ouvindo, assistindo agora, sabe que está insatisfeito com o sistema de transporte. O senhor falou em rever todo o projeto lá de concessão, todo o contrato que é feito. Por exemplo, trocar de número de passageiros para quilometragem, por exemplo, não seria uma alternativa? Que outras alternativas dá para revisar sem fazer grandes investimentos, mas com pequenas medidas que o cidadão já sente de imediato o efeito? Olha, Marcos, a gente precisa ver isso com muito cuidado. Eu não vejo isso como um bom caminho, porque geralmente quem utiliza o transporte público, aquele usuário do transporte público, geralmente mora nas regiões mais distantes. Então, essa proposta poderia tornar o serviço mais caro àqueles que moram nas regiões mais periféricas, àqueles que mais precisam. Então, eu não vejo esse como um caminho adequado.
Pelo contrário, a gente tem que garantir modicidade tarifária, a gente tem que garantir um serviço melhor, com mais qualidade, com menor preço, até para que o usuário de transporte público ele perceba que é mais interessante utilizar o transporte público do que, por exemplo, ter uma moto, do que, por exemplo, ir com o seu veículo particular. Como é que nós fazemos isso? Tornando a atividade viável, também viável, é importante destacar. Tem muitos ônibus que são novos, mas a durabilidade dele acaba sendo comprometida pela falta de qualidade do asfalto. Nós precisamos garantir um asfalto com qualidade, em especial nas vias por onde trafegam os ônibus, que são veículos pesados que trafegam por várias vezes no mesmo dia pelo mesmo local. Então, garantindo um asfalto com mais qualidade nessas vias, a gente garante também mais durabilidade a esse veículo e, consequentemente, um custeio mais sustentável àquela empresa. Ou seja, garantindo infraestrutura de qualidade, fiscalizando para que as empresas coloquem ônibus com ônibus novos, a gente consegue equilibrar essa balança entre o investimento que o empresário tem que fazer e vai fazer, e nós vamos fiscalizar para que faça, mas a prefeitura também fazer parte dela, que é garantir infraestrutura com qualidade. Exemplo, muita gente reclama que a acessibilidade dos ônibus é comprometida, que a acessibilidade, no momento que aquele elevador ele é acionado, o elevador ele não é acionado da forma correta, está quebrado. E sabe por que quebra? Quebra porque as nossas calçadas elas não têm acessibilidade. Tem calçada mais alta, tem calçada mais baixa, tem parada que nem calçada tem. Então a gente tem que começar fazendo também a nossa parte. A prefeitura precisa garantir essa estrutura para que o transporte seja melhor. Como é que nós pensamos em fazer isso no cenário de crise? Todo cidadão ele paga seu IPTU, ele tem que pagar o IPTU. Por que não estabelecer metas? Se aquele morador, se aquela empresa, ao invés de tirar o dinheiro do bolso e pagar o IPTU para que o recurso caia nos cofres do município, ao invés dele pagar, ele cumpre uma missão em até 30 dias. Se cumprir o nosso plano diretor, que está aprovado, se cumprir a lei de uso e ocupação do solo, se cumprir a lei das calçadas, em até 30 dias fizer aquela reforma na sua própria calçada, não paga IPTU. Se cumprir em até 60 dias, vai ter um desconto de 70% no IPTU. Ou seja, tu acaba obrigando, com ternura no olhar, de forma humanizada, o cidadão a fazer a obra na sua calçada. Exemplo, a Avenida dos Holandeses. A Avenida dos Holandeses, as calçadas elas não respeitam uma organização. Tem calçada mais alta, tem uma que o recuo é mais alto, e isso eu estou falando inclusive de instituições financeiras, de grandes grupos econômicos, porque ninguém fiscaliza. O prefeito tem que fiscalizar, tem que ser, o gabinete tem que fiscalizar para moralizar, para melhorar a cidade e fazer uma cidade inclusiva para todos. No momento que a gente chega junto a essas empresas e estabelece uma meta, meu irmão, tu tem que pagar o IPTU. Tu vai ter que pagar o IPTU para a prefeitura, mas ao invés de cobrar, fiscalizar para pagar para a prefeitura receber o dinheiro, estabelece uma meta. Tu vai fazer a tua calçada de acordo com o que a lei manda. Se tu fizer em 30 dias, tu não me paga mais IPTU, porque teu IPTU está pago, porque o que as pessoas querem é o resultado. É assim que a gente vai mudar a nossa cidade. Felipe Clã. Então, candidato, nós assistimos há pouco tempo uma aprovação do marco do saneamento pelo Congresso Nacional, sem a consulta da população brasileira, sem consulta de técnicos especializados. Hoje é fato que se aproxima um dos maiores esquemas de corrupção entre prefeituras e empresários com a entrega da parte de saneamento, né, ao empresariado interessado em somente ter o bom do negócio. Eu vejo aqui no seu plano de governo, no Bora Resolver, né, que o senhor quer aumentar as metas, tanto da questão da água encanada, como também do saneamento. Mas o senhor não diz a quanto o senhor quer chegar. O senhor não diz aqui como que o senhor vai gerir esse recurso. Ao mesmo tempo, o senhor tem uma determinação de fiscalizador vindo do PROCON. E nós sabemos que nós temos uma empresa pública de água, a CAEMA, que é uma concessão da prefeitura, de um contrato totalmente desatualizado, em que não foi severamente fiscalizado pelo PROCON como devia, porque as reclamações são imensas até hoje. O senhor vai intervir neste contrato, o senhor vai intervir e vai gerir a água e o saneamento de São Luís, deixando a CAEMA de lado? Felipe, esse assunto é um assunto muito importante. Primeiro, porque R$1 investido em saneamento básico, de acordo com dados da Organização Mundial de Saúde, há uma economia de R$6
na saúde. Então, para garantir saúde, que é a nossa prioridade, garantir que as pessoas na nossa cidade tenham acesso à saúde, tenham uma vida plena, viver com qualidade, temos que começar investindo em saneamento básico. Sobre essa questão do marco regulatório, nós vamos garantir que hajam avanços. Não tem como em 4 anos prometer resolver todos os problemas de saneamento básico da nossa cidade, porque houve irresponsabilidade por parte de vários gestores, dentre eles quem hoje se diz pronto para resolver os problemas da cidade, que não resolveu sequer os problemas da CAEMA. O meu plano de ação para a cidade de São Luís não estabelece essas metas, quais serão, porque eu ajo de forma responsável. A gente precisa analisar a atual estrutura, que não tem transparência, o contrato entre a prefeitura, a concessão da prefeitura com a CAEMA, não tem um plano de metas de curto, médio e longo prazo. Se no contrato entre a prefeitura e a CAEMA não tem um plano de metas, no meu plano de ação não tem como estabelecer essas metas. Eu tenho que chegar lá, chamar a CAEMA e mostrar, agora a situação é diferente. Existe um líder nesse processo, que é o prefeito de São Luís, que vai chamar a CAEMA para prestar um serviço decente, com metas claras, de curto, médio e longo prazo. Sobre a atuação do PROCON, a gente fez o máximo que a gente pôde. Eu fui presidente do PROCON, eu não fui presidente da CAEMA, eu não fui presidente do Odebrecht, da BRK, mas como presidente do PROCON, eu fiscalizei e multei a CAEMA, que é um órgão do governo do estado, coisa que ninguém fez antes da minha gestão no PROCON. Coragem para fazer e resultado nós temos. O que eu garanto, que como prefeito de São Luís aqui, nós vamos estabelecer metas de curto, médio e longo prazo. Não é adequado nesse momento falar em privatização. Tiveram cidades aqui mesmo, em nosso estado, São José de Ibamar e Passo do Meá, que privatizaram. O Odebrecht não deu certo, fiscalizamos, entramos com uma ação pelo PROCON. Hoje a BRK continua um serviço muito aquém. Lá estabeleceu uma tarifa social que não atende as pessoas que mais precisam em Ribamar e Passo do Meá. Ou seja, o caminho não é chegar logo falando em privatizar, é colocar para funcionar. Europa, vários países da Europa privatizaram e retrocederam. Então, saibam que o próximo prefeito de São Luís, sendo eu, Duarte, é o Duarte, que foi presidente do PROCON, que entende da atividade, que entende fiscalização e vai moralizar essa atividade. E é por isso, Felipe, que tem muitos políticos, caciques antigos, que se assustam com a nossa candidatura. Porque a nossa candidatura está comprometida com as pessoas, não é com grupos políticos, muito menos com grupos econômicos. Por isso que nós vamos sim botar para funcionar, botar para resolver. Uma coisa eu garanto, que em 4 anos nós vamos fazer muito mais do que foi feito nos últimos 40. Bom, eu acho que tem pouco tempo para perguntar e responder. A gente vai fazer a nossa parada e esse minuto que sobrou aí a gente acrescenta no bloco seguinte. A gente volta já já. De volta com as Sabatinas Guará. Hoje recebemos o candidato do Partido Republicanos, Duarte Júnior. Deputado, eu vou começar com a minha pergunta. Na sua fala, o senhor falou, eu até me lembrei lá da Barra Funda, lá em São Paulo. Imagina, pessoal, os nossos terminais aqui, igual a Barra Funda, ia ser uma glória. O senhor falou em alocar vendedores ambulantes para esses terminais, que eu acho que seria uma boa ideia. A primeira pergunta é: isso seria uma forma de resolver o centro cheio de camelôs? E quando a gente trafega de noite lá, aqueles esqueletos nas transversais da Rua Grande, aquela coisa arrepiante, e nós que vivemos numa cidade que é patrimônio arquitetônico mundial, logo que esse governo que aí está assumiu, o primeiro secretário de urbanismo, num programa da TV Guará, foi perguntado para ele: qual o seu sonho? Ele disse: devolver as calçadas ao povo ludovicense. Eu anotei isso num papel e 2 anos depois eu escrevi um artigo aqui no nosso site e nada mudou, nada mudou. Semana passada, uma ação muito interessante, semana passada não, há uns 2, 3 meses, aqui no Renascença, vários edifícios vêm sendo obrigados a construir a rampinha para as cadeiras de roda. Tá lindo, deputado. Quem mora aqui, olha lá de cima, vê as rampinhas feitas, pintadas, mas não tem uma que não tenha um carro na frente. A minha pergunta é, o senhor citou as instituições bancárias, esse nome tão bonito aqui, o senhor citou a Avenida dos Holandeses, que não tem calçada,
A dos franceses também não tem, a Colores Moreira também não tem, é tudo um caos. No entanto, a SMTT não faz nada. O trânsito, ele leva causa às pessoas. Quando a gente quer andar, a gente não consegue. O senhor foi um grande fiscalizador no PROCON, mostrou isso, lembro das reportagens mostrando isso. Agora eu lhe pergunto, é possível para um prefeito peitar os interesses de instituições bancárias, dessa instituição que é o serviço de transporte coletivo em São Luís, que parece que o samba é sempre o mesmo? Sim. Prefeito, qual é a atitude que um prefeito tem que ter para que respeitem essa coisa tão simples? Na verdade, eu queria até lhe fazer um convite. Com fé em Deus, nós vamos ganhar essa eleição. E o convite para fazer um artigo reconhecendo as ações que nós vamos fazer com a seguinte frase: nós vamos devolver a dignidade dessas pessoas que trabalham no comércio informal em São Luís. Eu falo isso porque eu já trabalhei vendendo chocolate, eu já trabalhei vendendo chip ali na Rua Grande, já trabalhei em cantina de colégio, e essas pessoas que estão ali vendendo aqueles produtos, elas não estão ali porque simplesmente elas querem. Elas estão ali porque elas querem colocar dinheiro no bolso, elas querem colocar comida na mesa, elas têm sonhos. Muitos ali têm sonhos de ser advogado, de ser médico, de ter uma profissão diferente daquele que elas têm hoje. E essas pessoas precisam de oportunidade. Insensível e irracional é o gestor que não reconhece isso e acha que o caminho é pegar os vendedores ambulantes e colocar num galpão. Eu conheço os consumidores, nós somos consumidores. Como disse Kennedy, consumidor somos todos nós. O que nós precisamos entender é que o consumidor ele não vai entrar num galpão para comprar de um comércio informal. Quando eu falo de transformar os terminais em shoppings de serviço, é garantir que tem um shopping com restaurante, com lojas como C&A, como lojas americanas, como um shopping. E tem um espaço organizado, atraente, assim como existem já dentro dos shoppings, aqueles quiosques, para que os vendedores ambulantes possam, organizados como microempreendedor individual, organizados pela prefeitura, possam vender os seus produtos com dignidade, possam construir renda. Aquela pessoa que está trabalhando, está gerando renda, está tendo dinheiro, ela não entra para a criminalidade, ela não entra para o mundo das drogas. Ou seja, nós garantimos políticas de inclusão social, políticas de segurança pública, políticas de educação. É isso que nós queremos, é isso que nós vamos fazer. Garantir que o terminal de integração seja esse canal de oportunidades. Claro que não só o terminal de integração, nós precisamos garantir outras políticas, como por exemplo, garantir cursos profissionalizantes. Eu aposto na indústria do entretenimento. A cidade de São Luís é uma cidade portuária com grande aptidão turística. A indústria do entretenimento é a terceira que mais gera emprego e renda no mundo. Nós vamos incentivar a nossa cultura. Infelizmente, hoje o orçamento da nossa cidade, apenas 1% é investido em cultura. Nós vamos criar os circos da cidade, não apenas ali na beira-mar, onde já existe, né? Ou mal ou bem, existe ali uma estrutura que é mal aproveitada, depois foi abandonada, ou seja, nós vamos revitalizar o circo da cidade e vamos garantir circo da cidade em todas as regiões da cidade de São Luís, porque garante oportunidade aos nossos jovens. Nós vamos reduzir o imposto, o ISS, na rede hoteleira de 5% para 2%, trazendo mais consumidores, barateando as nossas diárias. Nós vamos criar um calendário anual de eventos, expandindo o calendário de São João, de Carnaval. Nós vamos criar congressos, eventos profissionais dentro da nossa cidade. Nós vamos criar as áreas da livre cultura e turismo, que são áreas em que eventos, festivais possam ocorrer além das 2 horas da manhã, ou seja, até o amanhecer. E vamos também promover a cidade fora do país, promover o turismo de São Luís, promover a nossa cidade na Europa, nos Estados Unidos, em todo o país e, claro, fazer com que o consumo chegue à nossa cidade. Com isso é preciso capacitar essa mão de obra, fazer cursos profissionalizantes para que nós possamos receber esse mercado consumidor e gerar desenvolvimento. Quando eu digo que a indústria do entretenimento é a terceira que mais gera emprego e renda no mundo, é só lembrar, tem um taxista, tem um mototaxista, tem um motorista por aplicativo, tem os profissionais que trabalham na rede hoteleira, os profissionais que trabalham em bares, restaurantes, tem a vendedora de uma loja, tem um cabeleireiro, ou seja, é toda uma cadeia produtiva que vende, que comercializa, que gera riqueza em razão do consumo gerado pelo turismo. E isso nós vamos fazer. Felipe,
Então, candidato, pegando um gancho, o senhor gosta muito de trabalhar junto à sua propaganda, que o senhor é uma pessoa do povo, que veio de uma família pobre, que conquistou, né? Hoje o senhor profissionalmente é um homem muito bem sucedido, acredito com um poder aquisitivo que lhe permite conforto. Mas a nossa população, não só do Maranhão, mas principalmente de São Luís, que sofreu um êxodo da década de 70 para cá, gravíssimo, é miserável. O governo do Flávio Dino, infelizmente, não conseguiu resolver o problema da renda, né, e da fome. Nossa população tem fome, o senhor deve saber disso. Eu procuro no seu plano como que o senhor vai resolver o problema da fome das nossas crianças, que muitas vezes têm uma única alimentação por dia, né? Agora na pandemia muito menos, tiveram que cuidar da boa vontade das pessoas. Como que o senhor vai fazer para mudar a realidade, para que as pessoas tenham dinheiro, que as pessoas tenham dignidade, trabalho e que as pessoas possam ter segurança alimentar em São Luís do Maranhão? Felipe, excelente pergunta. De acordo com dados históricos, nos últimos 30 anos, na verdade da década de 70 para cá, como tu bem cita, houve um êxodo rural. Hoje 95% da nossa população ludovicense está nas áreas urbanas, só 5% está na zona rural de São Luís. Qual o caminho para isso? Olhar para a nossa zona rural, incentivar a agricultura familiar. Nós vamos fazer da seguinte forma: vamos criar o plano de aquisição de alimentos municipal. Existe o plano de aquisição de alimentos realizado pelo governo federal, mas o recurso que vem não dá para fazer uma política ampla. Nós vamos fazer um complemento ao plano federal, fazendo o plano de aquisição de alimentos municipal. Nós vamos garantir estrutura, não precisa muito, trator, caminhão, para fazer com que haja um plantio, haja a colheita desse plantio e a distribuição desses alimentos. Existe uma lei federal que não é sequer cumprida. 30% da merenda escolar tem que ser adquirido da agricultura familiar. Nem isso, pasmem, nem isso hoje é cumprido pela atual gestão, pela Prefeitura de São Luís. Nós vamos cumprir a lei porque a lei é feita para ser cumprida. E vamos além, nós vamos criar feiras em todas as regiões da nossa cidade, onde essas feiras serão feiras para que a agricultura familiar da nossa zona rural possa escoar essa produção, garantindo oportunidade de trabalho, de geração de desenvolvimento a esses agricultores e garantindo também aos nossos consumidores produtos com qualidade. É possível fazer, dá para fazer, nós vamos fazer. Muita gente pergunta: Duarte, num ano de recessão econômica, com uma redução do orçamento, de acordo com especialistas, de quase $500 milhão, como é que tu vai fazer isso? Como eu fiz por onde eu passei. Se eu prometesse aqui aumentar de 5 para 50 unidades e reduzir os gastos públicos em 42%, colocando atendimento dentro de shopping, sábado, domingo até 10 da noite, ninguém acreditaria, não vai dar para fazer. Nós fizemos no Viva Cidadão. Se eu prometesse que eu ia enfrentar o cartel do combustível para reduzir o valor da gasolina, tornar a São Luís a gasolina mais barata do país, muita gente ia falar: tu não vai ter coragem, tu não vai fazer, tu vai ser exonerado no dia seguinte. Nós fizemos. E é dessa forma que nós vamos fazer na Prefeitura de São Luís: revisar absolutamente todos os contratos, acabar com contratos que beneficiam mais grupos econômicos do que a própria prefeitura, no sentido de beneficiar o cidadão, revisar o contrato da merenda, revisar o contrato do fardamento, revisar o contrato do asfalto, revisar o contrato da iluminação pública, revisar o contrato da limpeza pública. São contratos que podem prestar um serviço melhor, gastando bem menos. Será que dá para fazer? Eu já fiz por onde eu passei. Por exemplo, o Viva do João Paulo, aquele prédio, aquela estrutura onde as pessoas dormiam do lado de fora, embaixo de chuva e sol, as pessoas eram mal atendidas e a unidade, aquela estrutura custava R$109 mil por mês. Agora, vai descobrir quem era o dono daquele prédio? O pai de um parlamentar, o pai de uma deputada. Eu fui lá e enfrentei, acabei com esse tipo de atendimento medíocre, que desrespeitava o cidadão, que não garantia acessibilidade. Uma pessoa cadeirante, uma pessoa com deficiência era carregada nas costas por um funcionário para ser atendido no segundo piso, imoral. A gente tem que garantir o direito do cidadão. Eu tive coragem para fazer num órgão que, eu repito, eu poderia ser exonerado a qualquer momento, mas o governador Flávio Dino, que foi meu professor, me deu liberdade para trabalhar. E é essa liberdade que eu peço a vocês que me deem de ser prefeito de São Luís. Eu não vou decepcionar. Eu vou agir com a mesma firmeza, com a mesma seriedade que eu agi por onde eu passei. E é isso que assusta muitos que fazem parte do grupo político que domina a nossa cidade há muito tempo
e nós vamos enfrentá-los para garantir o direito de vocês. Não porque é a favor, pois não é. É direito do cidadão, é direito do contribuinte que paga impostos caros e precisa de um serviço com qualidade. Sobre geração de emprego, eu poderia falar várias outras questões, como, por exemplo, a questão do turismo, que eu já mencionei, a questão da zona rural, que eu acabo de mencionar. É importante também garantir aos nossos jovens uma educação com qualidade. Como se falar de oportunidade se, infelizmente, as nossas escolas hoje não têm sequer saneamento básico? 39% das escolas públicas municipais não têm saneamento básico. Então, nós vamos investir sim em educação, reformando absolutamente todas as escolas, garantindo que as nossas crianças tenham melhor oportunidade de aprendizado e os nossos professores tenham melhores condições de trabalho. Adalberto. Eu queria trazer de volta uma questão que o senhor comentou sobre o IPTU e também emendar com uma outra de transporte ainda que eu acredito que seja pertinente. Essa questão do IPTU que o senhor falou, de fazer uma espécie de troca, a pessoa, isso diz respeito a uma coisa bem lógica e bem direta para as pessoas. É a porta, desculpa, aqui, é a porta da casa das pessoas. Isso o senhor falou em uma troca, a pessoa, o dono lá da casa, enfim, na sua calçada, ele faz alguma obra ali e não paga o IPTU. Esse tipo de proposta, enfim, como o senhor fala, não tem que mexer com a legislação, não tem que envolver os vereadores nesse processo, vereadores que são fiscalizadores, eles são fiscalizadores, mas aqui tem uma ideia de que vereador leva a obra para essas pessoas. O senhor não estaria também entrando nessa seara dos próprios vereadores, enfim, que vão procurar voto justamente com essas pessoas? Não seria uma confusão? Adalberto, eu sempre fico muito alegre, muito feliz de ser entrevistado por vocês. A gente já teve a oportunidade de conversar sobre as nossas propostas para São Luís na rádio e são entrevistas inteligentes que me permitem explorar melhor os temas. Nós vamos mudar, nós vamos quebrar esse paradigma da política aqui em São Luís. Primeiro, com essa história do filhotismo, de passar o poder do pai para o filho, para o neto, tem que acabar. Quem foi que disse que para ser prefeito de São Luís tem que ser filho de político? Porque uma pessoa comum não pode chegar à prefeitura e fazer uma prefeitura para todos. Segundo, acabar com essa história de que para ser eleito em São Luís tem que fazer esquema, tem que fazer caixa 2, tem que fazer caixa de campanha, tem que achacalhar empresário para poder ter financiador de campanha, isso vai acabar. A gente vai fazer com que a política em São Luís seja diferente, que as pessoas sejam eleitas pelo trabalho e pelo resultado. Eu fui eleito deputado estadual sem fazer uma promessa, só mostrando o que eu fiz por onde eu passei. E eu fui reconhecido como o deputado estadual mais votado da história de São Luís. Assim vai ser a nossa relação com a Câmara. Por exemplo, nós vamos mandar logo nos primeiros dias uma mensagem à Câmara, reduzindo a CIP, contribuição de iluminação pública, reduzindo a taxa de iluminação pública. Hoje a Prefeitura arrecada uma média de 6 milhões mês, só de taxa de iluminação pública. Depois que paga a conta de luz, que é uma média de 2,8, 3,2, sobra uma média de 3 milhões de reais mês. E esse dinheiro só pode ter 3 finalidades: pagar a conta de luz, aumentar o número de pontos de luz, o número de postes e trocar as lâmpadas de combustão por lâmpadas de LED. Não dá para gastar com outra coisa. João Castelo, na gestão dele, tentou gastar, gastou com outra finalidade, foi processado, só não foi condenado porque Deus o levou antes do final do processo. Então, não dá para gastar com outra coisa. E para onde vai esse dinheiro? Por que não reduz para desonerar, ou seja, para reduzir o custo de vida para o consumidor? Para quem sabe, Felipe Clã, garantir uma melhoria de vida para aquelas pessoas de baixa renda, como você menciona. Por exemplo, garantindo uma tarifa social para aquelas pessoas que não podem pagar. Nós vamos trazer no nosso plano de propostas, até complementando a resposta da tua pergunta, uma contribuição, um auxílio de renda municipal. Hoje, o governo federal, ele garante um benefício social que pode parar a qualquer momento. O governo federal já deu sinais de que vai finalizar esse auxílio emergencial a qualquer momento. Quando o governo federal der as costas para São Luís, a prefeitura, na nossa gestão, vai dar a mão.
nós vamos garantir um auxílio de R$200 às famílias mais vulneráveis. Nós podemos complementar com uma redução da conta de luz essas famílias mais carentes, mais vulneráveis. Dá para fazer. E quando você me pergunta como é que vai ser essa relação, é mostrando para as pessoas de forma muito clara, nas redes sociais, nas mídias que a Prefeitura tem, estamos mandando essa mensagem e vamos ver qual o vereador, quais são os vereadores que estão do lado do povo. Dá para fazer, ao invés da Prefeitura cobrar o imposto, o cidadão contribuinte pagar, ir para o cofre da Prefeitura, esperar uma licitação para resolver o problema de uma simples calçada, é melhor estabelecer a meta, a Prefeitura não mexe em dinheiro, o particular resolve a calçada, o povo fiscaliza, o povo olha o resultado muito mais rápido. Eu fiz isso por onde eu passei, concessões, fiz termos de ajustamento de conduta para que o resultado aparecesse muito mais rápido. O povo tem pressa e nós vamos fazer São Luís avançar muito mais, garantindo uma prefeitura desburocratizada e, claro, em parceria com a Câmara. A gente faz mais uma paradinha e volta em seguida para o terceiro e último bloco com o candidato Duarte Júnior. Um instante só. De volta com as Sabatinas Guará. Hoje recebemos o candidato do Partido Republicanos, Duarte Júnior. Deputado, o senhor começou na política há pouco tempo, justamente como um dos gestores escolhidos pelo governador Flávio Dino. Logo depois se elegeu deputado estadual. Mas política é uma coisa que se faz em grupo. O senhor é jovem, talvez esteja ainda no processo de construção do seu grupo. O senhor ganhou alguns aliados de última hora e conseguiu formar uma boa coligação, acho que com uns 4 ou 5 partidos, se eu não me engano. E este grupo, qual é a influência que este grupo vai ter dentro da formação do seu secretariado? E dentro dessa mesma pergunta, que envolve terceiros, que são os vereadores, eu queria saber o que o senhor pensa do atual time de vereadores de São Luís e se o senhor imagina que terá uma Câmara um pouco mais, com pensamento de mais frescor, com pessoas mais ligadas a um mundo mais moderno e tecnológico, que tenham ideias para transformar a cidade de São Luís numa cidade mais moderna, mais tecnológica, mais criativa. Olha, a indicação para o secretariado será indicação técnica. Eu acredito que esse é o caminho. Se não fosse esse critério, eu não estaria aqui. O governador Flávio Dino, que foi meu professor, mesmo eu sem ser filho de político, sem ter vindo de partidos, de grupos políticos, ele decidiu apostar em alguém que foi um bom aluno, foi um bom advogado, via o brilho no olhar ao lutar pela causa dos direitos do consumidor, pela causa dos direitos difusos e coletivos, e me deu uma oportunidade e foi muito criticado por pessoas que estavam ao seu lado, por apostar no desconhecido. E foi uma boa aposta. Reforçou a aposta quando me colocou para presidir o Viva Cidadão. E, claro, apostou também na nossa candidatura para deputado estadual e, mais uma vez, estava certo. Eu aprendi uma coisa com o Flávio Dino. Se você encontra alguém que tem histórico com a causa e tem brilho no olhar quando fala sobre determinada matéria, pode entregar a missão que essa pessoa vai resolver. E é esse o critério que eu quero e vou adotar para a escolha de todos os nossos secretários que vão me ajudar a fazer um processo de transformação na cidade de São Luís. É claro que a gente não pode pegar o mau exemplo do governo federal, que briga com todo mundo, que briga com o Supremo, que briga com o Poder Legislativo, achando que é mais do que todo mundo. E não é essa a gestão que nós vamos fazer em São Luís. Nós vamos dialogar com a Câmara Municipal, respeitar a Câmara Municipal, os vereadores que são legitimamente eleitos pelo povo e, claro, estabelecer metas para que nós possamos juntos transformar a realidade de São Luís. Nós vamos precisar ter uma Câmara próxima e comprometida com as pessoas. E esse diálogo, claro, que nós vamos fazer e eu tenho aprendido muito. Não é à toa que, mesmo sendo perseguido, numa entrevista com o Marcos Saldanha, houveram sinais
de que um dos partidos que estava me apoiando não iria mais apoiar, exatamente por eu não aceitar esse tipo de negociata, mesmo assim a gente conseguiu formar 5 partidos. 5 partidos que se uniram, mais de 200 candidatos a vereador que se uniram apoiando o nosso projeto, o meu projeto para a cidade de São Luís. Então, pode ter certeza que mesmo novo na política, a gente estudou muito, para poder chegar até aqui. Eu tenho mestrado em políticas públicas pela UFMA, estou fazendo doutorado em Direito Constitucional no IDP e claro que a gente sabe como fazer a diferença na vida das pessoas e sabe que um governo tem que ter um apoio político e nós teremos sim. A Câmara é um vespeiro, né? É melhor não mexer, deputado. Não, mas a gente sabe chegar no vespeiro e tirar o mel para ajudar as pessoas. A gente vai fazer isso aí direitinho. Tá bom. Marcos Saldanha, por favor. Eu quero, nosso tempo já está ali 12 minutos. Vamos ser mais objetivos para a gente conseguir. Então tá bom. Todo mundo. Beleza. Um ponto que tem sido muito criticado pelos seus opositores nessa campanha é que o senhor estaria privatizando serviços públicos. No seu programa de governo, o senhor fala, por exemplo, no ProUni municipal, que transfere a renda, né, para universidades privadas. E o senhor fala também, sobretudo, na questão dos exames, que aí é o ponto que tem sido mais criticado, de não tendo atendimento no serviço público, o senhor vai pagar com dinheiro da prefeitura. O senhor também está num partido que é o PRB, da base do presidente Bolsonaro, que também tem essa pecha de ser privatizador, né? Como é que o senhor rebate essas críticas e que propostas o senhor tem que comprovem que o caminho não é privatizar ou terceirizar recursos para iniciativa privada? Primeiro, eu quero destacar que eu sou professor, eu acredito na ciência. Sou bem diferente do Bolsonaro, do que ele defende no governo federal. Eu acredito na ciência, acredito na educação como forma de transformar a realidade que a gente vive. O mesmo Republicanos, que você informa que é base do governo federal, que de fato é o Republicanos do vice-governador Carlos Brandão, que é vice do Flávio Dino. Então, eu sou deste partido, mas eu tive Flávio Dino como professor. E quem teve Flávio Dino como professor não pode concordar com as coisas que o então presidente faz com o nosso país e com aquilo que nós temos de mais importante, que é a nossa educação. O ProUni jamais pode ser criticado. É um programa que foi implantado no governo Lula, um programa que ajudou muitos jovens, em especial os mais carentes, a realizar o sonho do ensino superior. Nós vamos sim colocar em prática o ProUni municipal para ajudar aqueles jovens que não têm oportunidade de chegar ao ensino superior. Infelizmente, de 18 a 29 anos, apenas 18% desses jovens em São Luís chegam ao ensino superior. Nós vamos aumentar esse percentual, claro, com o ProUni municipal. Sobre a questão da saúde, eu quero que vocês perguntem para você que está em casa, se questionem aí. Se você está doente, você precisa ser atendido. Não importa onde será atendido, o importante é garantir o atendimento. Eu aprendi no mestrado na UFMA com o professor Marcos Pacheco, que tem me ajudado a montar esse plano de propostas. Uma das propostas foi essa, implantar o Saúde Agora. Nós vamos fortalecer o Sistema Único de Saúde. Nós vamos colocar o SUS para funcionar com qualidade, atender mais e atender melhor as pessoas, acabando com a fila para consultas e exames, investindo em saúde básica e atenção primária. Há 10 anos São Luís não entrega uma nova unidade básica de saúde, fechou a unidade básica de saúde do João Paulo. Nós vamos começar inaugurando uma unidade básica de saúde no bairro do João Paulo, devolvendo esse importante bairro, esse serviço básico de saúde. E como é que nós vamos fazer isso? Verba tripartite, verbas federais, estaduais, municipais, fazendo convênios com clínicas particulares. Para quê? Enquanto a gente conserta o SUS, enquanto a gente fortalece o SUS, aquelas pessoas que, se por algum acaso não forem atendidas em até 90 dias, elas serão atendidas por clínicas particulares conveniadas. Basta ver o que acontece hoje, quando você fica doente, quando você precisa de uma cirurgia, quando você precisa fazer um exame e a atenção básica não funciona e o sistema de saúde público não funciona, você entra com uma ação, um juiz profere uma decisão obrigando a prefeitura a atender. Nós não vamos esperar isso acontecer. Proativamente, nós vamos atender, nem que seja numa clínica conveniada. Agora, vocês sabem que existem candidatos que têm plano de saúde e falam que vão fortalecer o SUS, mas não tem essa visão de saúde pública. O que nós vamos fazer é atender bem as pessoas e isso pode ter certeza que nós vamos conseguir colocar em prática, assim como nós fizemos por onde passamos. Felipe. Então, candidato, vamos falar de política partidária, vamos falar de jogo, né? Vamos falar de acordos. Já começou a campanha, vocês começaram a se confrontar.
né? Espero que tenham elegância. Nós temos visto ruídos. Duas coisas bem básicas. Primeiro, o senhor tem 2 candidatos a governador na sua coligação, Josimar de Maranhãozinho e o vice-governador Carlos Brandão. Quem é o seu candidato em 22 a governador? E a segunda questão, o senhor critica muito o prefeito Edivaldo Holanda, que hoje ultrapassa 60% de aceitação. Se no segundo turno ele quiser lhe apoiar, como é que fica essa relação? Vou começar pela última pergunta. Eu nunca critiquei o prefeito Edivaldo. O que eu estou fazendo é apontando locais, pontos da nossa atual gestão que precisam ser melhorados. Existem pontos que são imperfeitos, que precisam melhorar. E isso nós precisamos reconhecer. A minha gestão como prefeito de São Luís não vai ser perfeita. Quando eu falo bora resolver, é porque nós vamos resolver muita coisa pelo meu perfil de trabalho. Eu trabalho todo dia, quase que 24 horas. E o nosso perfil de gestão vai ser uma gestão que funcione todo dia, não só em ano de eleição. Isso não é uma crítica à pessoa, é um perfil de gestão que eu apresento para o povo de São Luís. Não é uma crítica à pessoa, pelo contrário, tenho uma boa relação com o Edivaldo, admiro o prefeito Edivaldo, reconheço que avançou em alguns pontos, como por exemplo os ecopontos, foi uma adesão acertada, mas é claro que existem outros pontos que ele não conseguiu fazer. Ele é uma pessoa humana, como eu, como vocês estão acompanhando. E esses pontos que ele não conseguiu entregar, nós vamos entregar muito mais rápido. Até porque ele está entregando uma prefeitura bem melhor do que ele entregou, do que ele recebeu do João Castelo. E isso a gente precisa registrar e é por essa razão que nós vamos fazer muito mais. Sobre a sua segunda pergunta, não existe uma eleição dentro da outra. Existem grupos políticos, 5 partidos que apoiam o meu projeto para a cidade de São Luís. Nosso foco é ganhar as eleições agora, em 2020. Deixa para 2022 o que se decide em 2022. O nosso foco é a eleição para a Prefeitura de São Luís, que nós vamos ganhar. Nós vamos para o segundo turno, vamos ganhar a eleição e vamos botar para funcionar. Vamos botar a Prefeitura para trabalhar bem para todos, assim como nós fizemos por onde passamos. Adalberto, temos 5 minutos e meio. Faça uma pergunta fácil para o candidato responder rápido, que eu quero que sobre 2 minutos para as considerações finais dele. Candidato, na pegada aqui de clã, o senhor ataca, mas o senhor também está sendo atacado, né? E o senhor está sendo acusado aí de ter recebido um dinheiro sem ter trabalhado como deputado. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Isso é um desespero. Todo mundo sabe o resultado do meu trabalho. O trabalho que eu fiz no PROCON, o trabalho que eu fiz no Viva Cidadão, são trabalhos em que a maior propaganda é o testemunho das pessoas. Como deputado estadual, Jornal Imparcial me deu o título de deputado que mais leis aprovei, que mais leis foram sancionadas pelo governador Flávio Dino. Enquanto quem me acusou estava em férias, no seu sítio, um empresário aí, um jovem empresário do agronegócio, estava em Santa Rita fazendo churrasco durante o lockdown, furou o lockdown. Chega a ser engraçado, se não fosse trágico, quando as pessoas estavam morrendo, estava lá fazendo um churrasquinho, recebendo dinheiro da Assembleia. E eu estava trabalhando, abrindo mão de metade do meu salário para ajudar as vítimas do coronavírus, trabalhando todo dia. E claro que esse recurso público que eu recebo, que é o meu salário, esse recurso público tem que ser transformado em trabalho. Nada mais é do que desespero. Desespero daqueles que nasceram em berço de ouro, que outrora falaram no Fantástico que os 18 salários que recebia como deputado não são 18 salários mínimos, são 18 salários de R$20 mil cada um. Aqueles 18 salários era pouco, ainda chegava mês que faltava. Esse candidato falou isso no Fantástico. Então, é esse privilégio que a gente tem que acabar, acabando com esses privilégios, como eu fiz na Assembleia, fazendo um processo seletivo para formar parte da minha equipe de gabinete, abrindo mão de metade do meu salário, fazendo com que as pessoas olhassem o resultado das minhas emendas. Todas as minhas emendas não foram para Icatu, para Najatuba, minhas emendas foram para São Luís. Meu foco é São Luís, meu foco é fazer São Luís funcionar. E os resultados todo mundo viu, só R$300 mil para o EMA, 800 vagas de pós-graduação gratuita para 800 professores, R$1 milhão só para a saúde de São Luís, só 1 milhão. Sabe o que garantiu? Mais de 240 crianças que estavam na fila de espera para uma cirurgia pediátrica foram atendidas, mais de 630 pessoas que precisavam de um atendimento odontológico, de cirurgias odontológicas foram atendidas, saúde e bem-estar animal, o primeiro deputado que destinou uma emenda para fazer o castramóvel funcionar, deputado que destinou uma emenda para o Aldenor mas que as pessoas viram o resultado dessa emenda. Sou bem diferente deles e é isso que assusta, porque nós vamos fazer
fazer uma prefeitura que de fato funcione para as pessoas. Por isso eu peço a vocês, votem Duarte 10 para São Luís ser diferente, para São Luís avançar muito mais. Candidato, temos ali 3 minutos ainda. Tem um grupo de comunicação bastante sério chamado Rumbora Marocá, que publicou que o senhor esteve no exterior fazendo um curso que não existia. Eu queria que o senhor explicasse o que aconteceu. Foi um evento que o senhor foi, mas segundo eles o curso não existia. Responda e pode aproveitar os 2 minutos finais para as suas considerações finais. Convido a todos a acompanharem minhas redes sociais. Eu vou postar nas minhas redes sociais um resumo dessa viagem. Eu fui até Harvard, fiz 15 dias de estudos. Parte desse estudo tiveram momentos de aperfeiçoamento no MIT. Fiz 10 dias de visita técnica na Prefeitura de Boston e foi na Prefeitura de Boston que eu aprendi que problemas podem ser resolvidos com conselhos comunitários, reunindo a direção da escola, reunindo a autoridade eclesiástica, reunindo o pai, o conselheiro tutelar, antes daquele problema se tornar um problema bem maior. Fazendo parcerias com a iniciativa privada, por exemplo, o Centro Histórico de Boston, existem compensações, essas compensações que eu quero trazer para São Luís. Compensações em que, ao tempo em que uma empresa reforma um centro histórico, um casarão histórico, ele pode ter uma parte da cidade em que ele vai poder explorar a sua atividade econômica. Eu convido o Rumbora Marocá para poder olhar essas nossas publicações, porque de fato isso aconteceu, tenho certificado e claro, que mais do que certificação, é esse conhecimento que eu quero colocar em prática na Prefeitura de São Luís. 1 minuto e 20 para as suas considerações finais. Primeiro, quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês, parabenizar todos vocês pelo trabalho que tem desenvolvido nessa eleição, parabenizar a TV Guará por abrir esse espaço para a gente poder falar um pouco mais sobre as nossas propostas, as nossas ideias. Convido você, eleitor, a fazer essa comparação. Assim como na época do Procon, eu vinha nessa emissora e pedia que vocês pesquisassem os produtos antes de comprar, antes de consumir, ver a data de fabricação, a validade, ver onde foi fabricado, ver se alguém consumiu, gostou, se teve uma experiência boa, faça isso com os candidatos, veja a origem de cada candidato. Tem candidato que o primeiro emprego foi ser deputado estadual, nunca trabalhou de verdade para poder chegar até aqui, nasceu em berço de ouro, em privilégios. Essa realidade não é a mesma realidade que eu e que você tivemos. É uma realidade que precisa ser levada para o poder, para a prefeitura. Eu quero apenas uma oportunidade de fazer a prefeitura funcionar todo dia, assim como nós fizemos por onde passamos. Por isso, votem Duarte 10 para fazer São Luís avançar muito mais. Eu quero agradecer ao deputado Duarte Júnior, candidato a prefeito de São Luís do Maranhão, por ter aberto um espaço na sua agenda e vindo aqui falar ao povo de São Luís. Quero agradecer a ajuda de Felipe Clã, Adalberto Júnior e Marcos Saldanha na realização desta sabatina. Assim como agradeço a esta equipe guerreira que faz a TV Guará, que em todo esse tempo de pandemia, com todas as limitações que nos foram impostas, inclusive agora, neste momento em que realizar eventos como esse aqui é bastante custoso, nós, com uma equipe reduzida, estamos levando ao eleitor maranhense uma possibilidade a mais de identificar as qualidades dos candidatos a prefeito de São Luís, identificar a qualidade necessária que cada um acha que seria boa para a nossa cidade. Agradeço a todos e amanhã estaremos de volta. Amanhã assume a cadeira vermelha Hertz Dias. Até lá.